vamos trazer agora os destaques do mercado da soja principalmente. Hoje é um dia atípico, é feriado nos Estados Unidos, é 4 de julho, dia da independência norte-americana, não tem as referências de Chicago. Entretanto, nós sabemos que a China tem ali uma pretensão de comprar muito mais soja nesse mês de julho, chegar a até 3 milhões de toneladas a mais do que vinha fazendo. Para falar a respeito dos efeitos desse assédio maior da China para o grão de soja, para o óleo também, nós vamos conversar agora ao vivo com Juan Seni, analista de mercados, que participa conosco ao vivo pela internet aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Juan, China comprando mais, quais são os fatores, né? Que aí a gente pode citar alguns, né? Tem a questão da política norte-americana, tem outros fatores, mas quais são os elementos que fazem com que a China venha para o mercado de uma maneira mais ríspida, mais forte neste mês de julho? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Estendo os cumprimentos a todos que nos acompanham neste momento. E a resposta é simples, Fabiano. Apenas podemos resumir isso em uma palavra: necessidade, e até mesmo em outra palavra: segurança. Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje a China é, de longe, a maior importadora de commodities, e quando a gente traz isso para a realidade de soja, ela se destaca mais ainda, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E quando a gente traz para a realidade desta safra, a gente tem algumas peculiaridades. A primeira delas, o Brasil, sim, tem bastante oferta ainda para oferecer para a China, e ela vem aproveitando muito esse movimento, principalmente depois que tivemos essa alta do dólar, desvalorizando o real, né, consequentemente, tornou o produto brasileiro mais atrativo e, consequentemente, ela aproveitou e vem aproveitando bastante essas oportunidades. Porém, só o Brasil não consegue suprir de forma satisfatória a necessidade. Então, por isso, ela precisa comprar dos Estados Unidos. E quando a gente olha para a safra norte-americana, a gente vê sim um cenário bastante positivo, em que possivelmente, pelo menos até esse momento, uma projeção bastante otimista para a safra de lá. Porém, no final do ano, temos a eleição norte-americana. E como todos já sabem, com essa liderança, ou melhor, esse destaque do Donald Trump até esse momento, ele sendo eleito, possivelmente deve trazer algum tipo de retaliação ou bloqueio, né, como uma guerra comercial, por exemplo, como que aconteceu no seu último mandato. Então, a China está se precavendo um pouco desse possível cenário para que ela dependa menos dos Estados Unidos e sofra com essas retaliações, com essas imposições de impostos, de taxas que possam, porventura, surgir. Juan, isso nos faz pensar também que nós podemos ter uma antecipação de demanda, né? Uma formação de estoque agora, por exemplo, da China, do que aquilo que ela faria paulatinamente, mês a mês. Isso pode estar ocorrendo e quais seriam os efeitos que isso teria no mercado, principalmente quando a safra norte-americana entrar de fato nele, ali final de outubro, novembro, essa safra estar disponível no mercado com uma China que já se abasteceu durante julho, talvez setembro também, agosto. O que poderia acontecer com um cenário como esse? Ou seja, comprou muito antes e agora, e quando chega naquele momento ali, ela tem menor necessidade de importar dos Estados Unidos. O que aconteceria com soja em Chicago, por exemplo? Fabiano, esse ano, como outros anos anteriores, a dinâmica pode ser diferente, né? Por exemplo, o time de compra da China pode ser diferente, as oportunidades de comercialização, quando a gente olha para o produtor, para o lado do produtor, podem ser diferentes também. Então, o que a gente sempre alerta é que o produtor fique de olho em todo esse cenário para que ele consiga aproveitar da melhor forma. E o resultado, caso isso aconteça, é uma depreciação dessas cotações, principalmente quando a gente olha para Chicago,
no final do ano, que é natural, por conta que a demanda vai se extinguindo e o mercado entende que, sim, vamos ter uma grande oferta reserva, né, ou sobrando no mundo que, de certa forma, contamina e pressiona as cotações de Chicago. Quando a gente traz essa realidade para o Brasil, pode ser que surjam oportunidades, né? Caso a soja brasileira ainda continue atrativa diante da soja norte-americana, podem surgir ainda bons momentos de comercialização, principalmente quando a gente olha para os prêmios, né? Os prêmios tendem a aumentar em caso essa demanda retorne para o Brasil, porque o Brasil vai estar num período de entre-safra, ou melhor, de nenhuma colheita, ou seja, comercializando só o estoque que ele tem disponível. Juan, um outro aspecto importante é em relação ao andamento aqui da safra brasileira em relação à sua comercialização. O questionamento que eu faço é em relação a quanto de soja hoje há disponível para negócio e automaticamente para exportação, e a entrada da safra nova, quando ela começa a ser trabalhada aqui no Brasil, o ponto que se tem em relação a estar comercializando ela de maneira antecipada. Os números, por exemplo, desta última terça, quarta-feira, eram interessantes para quem estivesse vendendo até da safra nova. O quanto que a gente tem de soja ainda e o quanto que ela pode ser afetada por essa negociação, por essa situação diferente? Fabiano, se a gente pega as informações de exportações consolidadas, até esse momento, de acordo com a Secretaria de Exportação, nós já temos um pouco mais de 50 milhões de toneladas efetivamente exportadas nesta safra, neste ano. Com a projeção de junho, que vai ser atualizada de forma oficial hoje às 15 horas, estima-se que acrescente um volume em torno de 15 milhões de toneladas, ou seja, esse volume já sobe para 65 milhões de toneladas. Inclusive, o mês de junho tem o potencial de ser o mês de junho mais expressivo em termos de exportação do último histórico que a gente tem do acompanhamento da SECEX. Então, se a gente traz esse volume de 65 milhões de toneladas, comparando com a projeção, até mesmo da Conab, arredondando aqui em 100 milhões de toneladas, ainda temos um cenário de sobra de 35 milhões. Então, esse seria o potencial que o Brasil ainda tem para comercializar. Se a gente traz uma safra, ou melhor, um potencial de safra 2023-24 em torno de 150 milhões de toneladas, a gente vê um cenário bastante ainda otimista, né, nesse cenário de oferta. Porém, nós temos ainda um cenário que está se encaminhando, está sendo montado neste momento, que é para a próxima safra. E o produtor, diante desse cenário bastante promissor do lado da oferta, vem se precavendo e aproveitando essas oportunidades de dólar mais alto e já se protegendo, pelo menos parcialmente, da próxima safra, o seu custo de produção. Juan, um outro tema aqui relevante, quando a gente fala a respeito deste momento, né, eu falava logo na abertura a respeito da política norte-americana, a linha de tendência que ela nos traz, o que já temos de experiência, porque os principais candidatos que postulam a presidência da República Norte-Americana ou foi presidente. Então a gente sabe como que é o governo do Joe Biden, sabemos como é do Donald Trump. No caso da eleição de Donald Trump, que é muito provável, se não acontecer nenhum incidente no meio do caminho, é muito provável que a gente veja Donald Trump se elegendo. Isso seria positivo para os negócios com soja, com milho, por exemplo, do Brasil, mas principalmente com soja? Imaginando que a gente tem um cenário de conflito entre Estados Unidos e China, a gente espera uma queda nas cotações de Chicago. Mas, consequentemente, isso pode trazer oportunidades para o Brasil, principalmente quando a gente olha para o lado do prêmio. Então, se a gente tiver um movimento sazonal diferente do que a gente está acostumado ou historicamente vem se apresentando, os prêmios tendem a compensar essa queda de Chicago para a soja brasileira.
né? E, naturalmente, isso traz, possivelmente, boas oportunidades para o produtor brasileiro. Mas ainda há muito cenário nebuloso nessa projeção que a gente está fazendo, Fabiano, porque a gente não sabe, talvez o Trump seja um pouco mais maleável, apesar de não condizer, né, com a gestão, com que ele vem demonstrando ser e demonstrou na outra eleição, o que pode não se confirmar, né, todo esse cenário que a gente vem projetando. Mas trazendo isso para a visão de dólar também, espera-se com a vitória do Trump, caso ela aconteça, que o dólar continue em altos patamares, até porque ele tem se mostrado bastante protecionista nesse sentido, e isso reflete diretamente na moeda norte-americana. Muito bem, e você estava citando o dólar, eu estou olhando aqui o dólar no Brasil. Hoje a gente não tem a referência norte-americana, que é um fator importante. O dólar no Brasil tem recuou um pouquinho nessa última quarta-feira, está recuando mais agora nesta quinta-feira, já é negociado abaixo de R$ 5,50. Quando eu falo, eu friso no feriado, é porque os motivos que a gente tem visto o dólar subir no momento, ou o real desvalorizar, são domésticos. É uma questão interna do Brasil, com a sua política fiscal, com as coisas que se falam aqui dentro. Ainda que o dólar tenha tido ali em algum momento alguma valorização internacional, ele é pouca perto do que aconteceu aqui no Brasil com o real. Quando você diz isso, Juan, que Donald Trump, pela linha que ele tem política, caso ele seja eleito, e sendo eleito, nós devemos ter um dólar aí de uma maneira consistente, não por uma situação interna no Brasil, forte. E isso é positivo, no caso, pelo menos para a venda de soja e também de outros produtos. Exatamente, Fabiano. Nós podemos dizer que nesse cenário que a gente acompanhou nesses últimos dias, que não necessariamente foi o dólar que se valorizou, ou não obrigatoriamente, mas sim o real que desvalorizou bastante. Isso, para o mercado internacional, é bastante atrativo, porque geralmente se faz a comercialização desses produtos em dólar. Lembrando que é um trade-off, ou seja, da mesma forma que eu tenho a oportunidade de comercialização mais cara, né, mais valorizada, eu também tenho um custo de importação de insumos, de matéria-prima, que geralmente é utilizada para condução da safra, também mais caro. Inclusive, já estamos tendo reflexo disso nos fertilizantes. Então, a gente precisa saber jogar com essas oportunidades para a gente, mais uma vez, aproveitar aproveitar o melhor momento que se fazer oportuno diante do cenário individual de cada produtor. Então, por mais que a gente tenha esse cenário altista para o dólar, possivelmente sim teremos boas oportunidades, como que está surgindo agora, como que surgiu quando ele bateu 5,70, de pelo menos fazer um hedge, né, de dólar para venda de soja, e o produtor tem que ficar de olho nessas movimentações. Bom, nós temos o pregão noturno hoje de Chicago, né, entre quarta e quinta-feira. Ele mostrou um mercado com estabilidade. Pensando aqui em relação ao que nós devemos ter de movimentação nesse mês de julho, com esse maior assédio da soja, né, da China frente à soja norte-americana também, nós podemos ver um cenário de dólar forte aqui no Brasil, ou de real fraco, depende do ponto de vista, e uma soja em Chicago com tendência a ficar com preços firmes, até com altas, no seu entendimento, Juan? Não, Fabiano, eu vejo um cenário um pouco diferente desse que você trouxe. Independente se o dólar em alta, seja por motivos domésticos, ele vem se apresentando em uma correção significativa, lembrando que eu disse correção, então quer dizer, ainda o cenário é de um dólar alto. Consequentemente, torna a soja brasileira ainda bastante atrativa para países importadores, como, por exemplo, a China. Diante do cenário de uma safra que vem se desenvolvendo de forma satisfatória nos Estados Unidos
E quando a gente olha uma previsão climática, que é o que realmente pode interferir de forma significativa no desempenho da safra, eu pelo menos não vejo problemas graves. Pode ser que haja alguma incidência de chuva mais anormal em algumas regiões, mas nada que vá prejudicar de fato essa expectativa de uma oferta abundante. Então, mesmo que não traga aquela expectativa de 123 milhões de toneladas, né, falando de forma genérica, que o USDA está projetando, não vejo algo muito longe de 120 milhões de toneladas vindo dos Estados Unidos. Então, sim, teremos uma safra bastante abundante e isso tende a pressionar e continuar pressionando as cotações de Chicago. Então, para o cenário brasileiro, pode ser que surjam oportunidades pelo dólar, e para o cenário norte-americano, olhando para Chicago, não vejo ainda um cenário de desenvolvimento de uma alta significativa.